os evangelhos sinóticos, eles trazem um detalhamento acerca do ministério de Jesus Cristo, nascido do ventre de Maria, crescido, instaurado. E esse doutor Lucas, no capítulo 22, ele está narrando e dizendo nada mais nada menos do que Simão. Você sabe muito bem, até melhor que eu, que esse Simão que Lucas está dizendo, ele é o próprio Pedro. Esse Pedro que Jesus encontra no capítulo 5. Não é segredo para você que o capítulo 5, ao qual Jesus encontra com esse Simão, é um capítulo interessantíssimo. Recorde comigo. Você se lembra que Jesus ele está indo até o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. E o texto diz que Pedro, ele é um dos pescadores que está à beira do mar. O motivo dele estar à beira do mar, lavando as suas redes, é porque o texto diz que ele está vindo de uma pesca frustrada, uma pesca a qual ele não consegue pegar nenhum peixe. O texto que diz não sou eu. Capítulo 1 da Bíblia de Eliseu, ele começa dizendo que a multidão, essa multidão, ela está comprimindo Jesus para ouvir a palavra. Isso é interessante, porque Jesus em seus discursos e em suas pregações, ele encontrou pelo menos 4 tipos de multidões que o seguiam e o acompanhavam. Olha para mim. Primeira multidão que Jesus encontra é a multidão que sabe que Jesus multiplica pão e peixe. Ela segue Jesus por causa do pão e do peixe. A segunda multidão que seguia Jesus é a multidão de fariseus. Essa multidão de fariseus só vinha para o culto para colocar defeito. Vinha para o culto para ver como é que estava o som. Vinha para o culto para ver como é que estava o louvor. Se o terno estava agradando. Se a voz do irmão estava agradando. Se o tom está certo. Essa é a multidão de fariseus. Terceira multidão que acompanha Jesus é a multidão do milagre. Essa multidão ela só acompanha Jesus porque entendeu que Jesus cura. Ela só acompanha Jesus por causa disso. Mas a quarta multidão é a mais interessante. É a multidão que não acompanha por causa do pão, não acompanha por causa do peixe, não acompanha por causa do milagre, não acompanha, ela acompanha para ouvir a palavra. Essa é a multidão de Lucas 5. E as multidões elas veem os seus resultados. Eu preciso entender isso. Que a multidão que acompanha Jesus por causa do pão, ela sai alimentada. A multidão que acompanha Jesus por causa do milagre sai curada. Mas a multidão que acompanha Jesus por causa da palavra, no final, um Pedro se converte. No final, Lucas levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus. No final, João ajoelha aos pés de Jesus e fala: eu não posso viver sem esse Cristo, porque ele é o melhor da mensagem. É por isso que eu vim hoje te dar um conselho da parte de Deus aqui nesse lugar. Já que entrou para ouvir, que seja por causa da palavra. Eles levantam a mão e dão um valor para Jesus. Essa é a multidão em que Pedro se encontra. E esse Pedro, você sabe muito bem, que esse Pedro que Jesus o chama, é ele que o escolhe. É Jesus que o escolhe. É Jesus que os convida para fazer parte do ministério da pregação. Esse Pedro que Jesus escolhe, ele não vem sozinho mais naquele dia. Ele vem junto com outros 4 pescadores que acompanhavam Pedro na pesca. Você sabe tão bem quanto eu que Jesus não só chamou esses 5 homens, mas 12 homens Jesus chamou ao ministério. Fora os 12, existiam mais 70 que acompanhavam Jesus em suas pregações. Porém, esse Pedro se destaca. Olhe para mim. Esse Pedro se destaca porque esse Pedro ele é um tanto que impossível. Você pode recordar comigo que em alguns dos atos de Jesus, o texto bíblico está narrando e dizendo que Pedro tomando a palavra, a frase é essa: e Pedro
retomando a palavra, é esse Pedro que Jesus escolheu. Certa vez, Jesus está narrando e dizendo que Ele é o pão da vida, que desceu do céu, vindo para nós. O texto diz que dentro desse sermão, Jesus é duro com os homens. Enquanto Jesus está sendo duro, pregando um sermão duro, os discípulos começaram a abandonar Jesus, saindo de sua presença. O Pedro, ele abre a boca chamando a atenção de Jesus e dizendo: Senhor, o sermão que o Senhor está pregando é duro demais, não importa que eles vão embora. Aí Jesus, de forma singela, olha nos olhos de Pedro e diz: não quer você ir embora também junto com eles? Aí o Pedrão levanta a voz e fala: para onde nós iremos? Se só tudo em palavras de vida eterna, para onde é que nós iremos? Esse Pedro que Jesus escolheu, você está comigo? Esse Pedro que Jesus selecionou. Esse Pedro, ele tem algumas características que o incapacita para estar na obra com Jesus. Esse Pedro tem algumas características que o desqualifica para estar na obra de Jesus. Você lembra que Jesus está narrando e dizendo que ele vai subir ao Getsemane? E o texto diz que ele olha para os discípulos, e no meio dos discípulos tem um. Quem é o Pedro? Ele olha para Jesus e fala: de maneira nenhuma o Senhor vai subir ao Getsemane. Eles não vão te matar, eles não vão te pisar, não irão te cuspir. Aí Jesus tem que olhar para Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. É esse Pedro que Jesus escolheu. É esse discípulo que Jesus selecionou. Você lembra do Getsemane? O texto diz que Jesus está orando e um fato histórico acontece com Jesus, que segundo Pierre Bartlett, só aconteceu 3 vezes no mundo: a hematidrose. O texto diz que Jesus está envolto de uma aflição tão grande que as veias do couro cabeludo se estouram da cabeça de Jesus. O texto diz que ele não vai suar só água, mas ele vai suar sangue. Enquanto ele está orando, do seu rosto está caindo água e sangue. Olha para mim. O texto diz que enquanto esse Jesus está suando sangue, vem de um lado uma comitiva de homens. Quem é que lidera a comitiva? A comitiva é Judas. Do lado de Judas tem um servo do sumo sacerdote chamado Malco. E você vai se lembrar que quando Judas se aproxima perto de Jesus, o texto diz que Pedro, ele chega perto do servo do sumo sacerdote. Ele arranca uma espada que estava em sua bainha e ele fere a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Achei incrível isso, porque na verdade Pedro poderia muito bem golpear a nuca, golpear o coração, golpear o pescoço, mas a ideia de Pedro é golpear a orelha direita. Olha para mim, eu fui procurar entender isso. O livro de Levítico está escrito que a consagração, olha para mim, do sumo sacerdote, ela era feita com o cordeiro sendo imolado. Pegava-se o sangue do cordeiro, colocava no dedão do pé direito do candidato ao sacerdócio, colocava no dedão da mão direita do candidato ao sacerdócio e colocava na ponta da orelha direita. Além do mais, o candidato ao sacerdócio deveria estudar de 4 a 7 anos para um dia alcançar o sacerdócio. Porém, que Pedro é inteligente, ele sabe golpear o soldado no seu local da chamada. Na hora que a orelha direita do soldado cai, não adianta ter estudado de 4 a 7 anos, não adianta ter indicação, não adianta ter um Instagram cheio de seguidores. Na hora que a orelha direita cai, os sonhos de mal
caem junto com eles, porque não tem consagração se não tiver a orelha direita. É o Pedrão dizendo: eu estou arrancando todos os seus sonhos. Mas do lado do soldado ferido tem um Jesus. E a Bíblia diz que na hora que a orelha cai, é a hora que Jesus pega ela no chão e coloca ela no lugar. Porque Jesus não gosta de ver o sonhador sendo ferido do lado dele. É por isso que a cura vem, porque está sendo ferido, mas está sendo ferido do lado de Jesus. Por isso que no meio do povo de Deus sempre há alguém ferido. Olha, imagina alguém aqui e me diga que você nunca foi ferido por alguém que conheceu seus pontos fracos. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu estou estancando a ferida que fizeram em você. Vamos ter uma mão para levantar você. Jesus está hoje estancando as feridas. Os sonhadores cantaram aqui nesse lugar. Jesus está dizendo: você não sai daqui hoje sangrando do jeito que você entrou. Há um bálsamo divino vindo sobre nós aqui hoje. Porque no meio da caminhada você conheceu um Pedro que conheceu os seus pontos fracos. Pelo menos na nossa caminhada, há alguns momentos em que nós nos apresentamos e nos damos a liberdade de estar perto de alguns Pedros. E essas pessoas não medem consequências, não pensam duas vezes em ferir o local da tua chamada. Mas Jesus está dizendo que nessa noite Ele te cura nesse lugar. Oh, Filho de Deus, teu ministério não para, porque Jesus está te curando aqui nessa noite. Tua família não fracassa, porque Jesus está te curando aqui nessa noite. Você vai chegar, porque Jesus está colocando a mão e dizendo: eu estou colocando a orelha no lugar certo. Se eu perguntar para os nossos irmãos e obreiros que aqui estão comigo nessa tribuna, e querer saber alguns dos momentos das suas caminhadas, nós vamos ouvir algumas histórias de tempos em que nós fomos golpeados na nossa caminhada. Mas o que de fato destaca na nossa história não é o golpe de Pedro. Não é. Você já reparou que quem tem uma caminhada linda com Jesus, um ministério instaurado com Jesus, ele não consegue se lembrar tanto do golpe que fizeram nele. Mas o interessante é a mão de Jesus vindo curar. É por isso que gente curada, ele tem essa facilidade de não colocar na sua boca palavras contra quem te curou, mas eles colocam em sua boca palavras sobre quem te curou. Quem te curou, quem te curou. O Pedro ele esquece, mas Jesus não. Jesus fica na história. É esse Pedro que Jesus escolheu. É esse Pedro que Jesus selecionou. E é por isso que eu gosto disso. Porque o Pedro que Jesus escolhe é um homem totalmente desqualificado no ministério. Não há qualificações positivas em Pedro.
Porque Pedro não pensa antes de falar. Pedro não pensa antes de agir. Pedro não pensa. Mas é esse Pedro que Jesus selecionou. Aí o capítulo 22, você leu comigo e eu não estou inventando. Jesus chamou Pedro para do lado dele e disse: Simão, eis que Satanás te pediu para se andar como trigo. Meu Deus. Para quem não sabe, naquela época, o agricultor, olha para mim, ele pegava o trigo, jogava na peneira, e aquilo que sobrasse na peneira era utilizado, o que passasse era jogado ao fogo. Aí o texto diz que Jesus está fazendo uma alusão à peneira. O que o diabo pediu para Pedro, para Jesus, acerca de Pedro, é que ele passasse Pedro na peneira. Mas Jesus conhece o Pedro que ele chamou. E Jesus sabe que se passar Pedro na peneira não sobra muita coisa. Aí o texto diz que Jesus olhou e disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus já entendeu que se o diabo passar Pedro na peneira não sobra muita coisa. Mas é Pedro que Jesus escolheu. De Jesus, e no escolhido de Jesus, o diabo não toca, não toca, não toca, não toca. Tem gente que entrou aqui nessa noite que de fato você não é muito bom. Você não canta muito bem, o melisma não sai do jeito que você queria. Você não tem uma oratória muito boa com o microfone na mão. Você não rege muito bem, você não toca muito bem, mas Jesus está dizendo: de você eu não largo mão. Jesus está dizendo: de você eu não largo mão. Se o diabo quiser fazer gracinha, vai ter que passar por mim primeiro. Oh, glória! Há um mandato de Deus aqui nesta noite, Ele está dizendo aos escolhidos dele: se o diabo quiser fazer gracinha, vai ter que passar por Jesus primeiro. E você não toca. Em você ele não toca. Em você ele não toca. Sinta a presença de Deus aqui. Oh, levante a sua voz e diga uma palavra que enalteça Jesus. Você está sendo guardado por Jesus. Diga uma palavra que adore a Ele. Quando você adora o Espírito de Deus, Ele salva. A unção aqui nessa noite diferente. E Jesus está dizendo: no meu escolhido o diabo não toca. É por isso que você não entende por que você ainda não é morrido. É por causa da mão de Jesus que te garante. Ela foi a cena, olha para mim, olha para mim. Sabe qual é o problema nosso? Olha para mim. O problema nosso é que de vez em quando nós damos muita ênfase, ou damos muito ouvido às vozes que nos cercam. E elas nos dizem que nós não somos bons.
Eles te afrontam e digam que você não vai muito longe. Eles olham para você e te desmerecem. Mas eles esquecem que você foi chamado por um Deus que é maior. Por isso que de vez em quando a gente quer palpitar no ministério de alguém, do jeito que Deus usa alguém. Mas a verdade é que quem chamou esse alguém não fui eu. A gente tem que entender que quem chamou esse alguém é Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero terminar. Você pode se colocar sobre os seus pés, por favor. Irmãos, eu me lembro no início da minha caminhada. Eu tenho hoje 25 anos de idade. Mas, quando eu tinha 17, no bairro onde eu moro, quem conhece o Veneza sabe do que eu estou falando. Eu já era e já tinha 3 ameaças de morte. As pessoas rodavam o quarteirão da minha casa para me matar, com faca, com revólver. Lembro que um dia eu voltando da escola, 10h20 da noite, o homem saiu de um mar, com uma arma no tamanho do meu braço, gritou meu nome, correu atrás de mim, mas não deu nem um tiro. Eu com 17 anos de idade, eu já saía do meu bairro para ir para o centro roubar. E às vezes eu não entendia, às vezes eu não compreendia que era Jesus me guardando. Alguns vizinhos meus diziam que eu não ia passar dos 18. Eu estou com 25 para a glória de Jesus. Quando eu entrei para a igreja, eu comecei a notar que eu não era tão granfino e bom pessoal. Eu comecei a notar que eu não falava tão bem igual os irmãos que estavam comigo na congregação. Os jovens que compunham a mocidade da igreja, eles eram diferentes de mim. E aí eu comecei a entender que o meu lugar não era da igreja. Foi então que essa palavra falou comigo. Eu entendi que Jesus me chamou. E se Ele me chamou, Ele patrocina o meu ministério. É Ele que patrocina. É por isso que eu saí hoje da região do Veneza para olhar para a sua cara, para o seu rosto e dizer que se Jesus te chamou, Ele patrocina a tua chamada. Ele patrocina o teu ministério. É Jesus que vai patrocinar. Aleluia! Não tem quem olhe para você e te desqualifique na obra, porque Jesus está dizendo: fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi nessa obra. Eu não perco você de vista.
Você nunca aceitou Jesus. Você quer hoje aceitar, fazer uma aliança com o Senhor. Tem alguém que sinal eu vou tomar orar por você. Eu vou mudar a pergunta, eu vou trocar a pergunta. Alguém aqui nessa noite, um dia você aceitou Jesus? Só que no meio do caminho você parou, estacionou, desviou. E você quer reconciliar com Ele nessa noite. Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Tudo bem? Se não tem, eu vou encerrar a minha oportunidade. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada. E a ti eu entrego os teus filhos. A fúria do diabo é grande, porque é verdadeira. Alguns aqui, Senhor, que Satanás está soprando nos ouvidos e dizendo que eles não vão muito longe. Mas eu quero pedir ao Senhor, cuida dos meus irmãos aqui. Protege-nos, guarda-nos debaixo da tua santa. Para que nós estejamos guardados e protegidos. Guarda a entrada, guarda a saída. Eu te peço no nome de Jesus. Exaltado o Rei, exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado, sempre exaltado, eu louvarei. E eu quero de antemão agradecer pela compreensão, tá? Trabalho duplo hoje, também os nossos irmãos aqui da missão. Não é todo domingo que temos Dia dos Pais. Aliás, comemoração, porque Dia dos Pais é todo domingo. Dos pais comprar, dos pais pagar, do pai levar, do pai trazer, do pai aconselhar, do pai corrigir. Todo dia é Dia do Pai fazer isso, mas a comemoração é hoje. Por isso que desde a hora que eu levantei, eu estou sendo homenageado, eu estou feliz demais da conta de ser pai. Minhas filhas toda a vida me honram e hoje foi um dia mais que especial para mim. Eu louvo a Deus pela vida delas, tá? Samuel, todo mundo. Glória a Deus por ter filhos educados nos caminhos do Senhor. E quero parabenizar os nossos queridos que também tem este privilégio, tem esta honra da parte de Deus de ser pai. Vou ter uma mensagem, eu já chamo a minha esposa para dar uma palavra aqui, porque temos uma lembrança para cada pai nesta noite aqui. Eu peço os pais para colocar em pé, todos os pais, vou contar aqui para ver se a lembrança que eu trouxe vai dar para presentear todos. Senão eu fico sem a minha manhã, vocês compram.
Glória a Deus, tá? Foi enviado para a congregação A, B, C, lembrança também. Eu quero dizer para os irmãos que a lembrança que vai ser distribuída para os irmãos é singela, mas o valor que vocês têm excede a todos os bens materiais desta terra. Já diz a palavra de Deus, é muito maior do que finas joias. Vocês dão mais do que ouro puro, refinado, diz a palavra de Deus. Não é só as mulheres, não. A mulher virtuosa também é, mas os homens que são a menina dos olhos de Deus, vocês são de muito valor. Valorizem isso, já foi dito aqui. Deus chamou vocês, tem ministério para cada um, tem bênção do Pai sobre a vida de vocês. Honrem isso para a glória de Deus. Salmo de número 92. Vou ler aqui, verso 12. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia! Quantos justos temos aqui? Aleluia! Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Parabéns, abraços muito fortes que o Espírito Santo está dando, e eu também, porque vocês merecem todo o meu respeito. Primeiro, que vocês trouxeram os filhos para ser pastoreados por mim. Depois, que vocês são meus amigos e nós vamos morar no céu juntos. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes nesse dia tão especial que é comemorado o Dia dos Pais, né? Os pais colocaram em pé. Mas eu peço a todos os filhos que dêem uma salva de palmas em homenagem aos pais esta noite. Nossos pais, nossos heróis, não é assim que a gente cresceu com essa ideia que nossos pais são os nossos heróis, né? E eu posso dizer com toda a convicção que meu pai é o meu herói. Hoje eu tive o prazer de passar o dia todinho com ele. Fez 73 anos hoje também, graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada pai dessa congregação. Louvo a Deus pela vida do pai das minhas filhas, esse grande homem de Deus que ensinou as minhas filhas no caminho do Senhor. Pai carinhoso, preocupado, zelador. Cuida muito bem das suas filhas. Deus abençoe. E também no cuidado da igreja do Senhor. Né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Que Deus possa abençoar cada pai nesta noite. Né? Que você sinta-se homenageado, não simples homenagem, mas sinta-se homenageados. E saiba que vocês têm grande valor na família de vocês. O pai é a referência dentro do lar. E também quero parabenizar aquelas mães que é pai dentro do lar. A gente sabe que tem muitas mães que exercem o papel de mãe e pai dentro do lar. E elas também merecem ser homenageadas nessa noite. Deus possa abençoar todos os pais. Continue dessa forma, zelando pelos seus filhos, educando, e saiba que vocês são o exemplo de vossos filhos. Eu gostaria de deixar uma homenagem aos pais. Logo após as crianças também estará fazendo homenagem, e a equipe de louvor também estará fazendo homenagem aos pais. Feliz dia de cada pai. Feliz dia do pai que dá a vida, do pai que cria, do pai que cuida, do pai que alimenta, do pai que educa, do pai que protege, do pai que carrega no colo, do pai que ora, do pai que nos olhos olha, do pai que instrui, do pai que incentiva, do pai que encaminha e junto caminha, do pai que se faz presente, do pai que arrepende, do pai que entende, do pai que ampara e dá a mão, do pai que sabe dizer não, do pai que prepara e aconselha, do pai que abraça, do pai que faz a graça, do pai que seu filho conhece, do pai que ao lado adormece, do pai herói, do pai que está no céu, do pai que é de sim e faz um novo fim, do pai coragem, do pai lutador, do pai que ensina o valor da vida e o valor do amor. Parabéns ao Pai Nosso de cada dia.
dia. Parabéns a todos os pais neste grande dia. Parabéns. Os pais colocam-se em pé para receber a homenagem das crianças. Eu gostaria de pedir a irmã Helene, por gentileza, enquanto a equipe de louvor